Agora são 6 horas, 1 minuto, 6 e 1. Correio Manhã começa falando do caso triste e absurdo do policial reformado que matou o professor de matemática aqui em João Pessoa. Uma ação fria e calculada. Uma história ainda com explicações desencontradas e o motivo real ainda desconhecido. A pergunta que todos fazem: por quê? Por quê? Francisco de Sales, o policial reformado, que está aqui, de 81 anos, matou o professor de matemática Luecir Brito. Por quê? É essa pergunta que todo mundo faz. O corpo do professor assassinado com 5 tiros na frente da filha é velado nesse momento, no mesmo bairro onde tudo aconteceu, no José Américo. E quem está por lá é o Carlos Daniel, ao vivo, para atualizar esse caso para a gente, principalmente para falar do velório, as pessoas que já estão por lá. Oi, Carlos Daniel, bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã. Oi, João, bom dia para você, bom dia para toda a Paraíba que nos acompanha aqui no Correio Manhã. Eu falo ao vivo do bairro José Américo, onde a partir das 6h30 da manhã acontece o velório do professor assassinado ontem, como nós mostramos. Agora a movimentação ainda está bem tranquila, isso porque essa central de velórios ainda está fechada, chove no momento. A informação que eu tive é que o velório ainda não começou, a previsão é que se inicie a partir das 6h30 da manhã, então essa central ela está fechada nesse momento, não há movimentação ainda, nem de parentes, nem de amigos, mas agora há pouquinho nós vimos algumas pessoas já chegando por aqui em busca de prestar essa última homenagem ao professor. E na verdade o velório recomeça, né? Porque ele começou ontem, às 8 horas, aqui no Parque das Acácias, no José Américo, e aí deve se estender aí até o meio-dia, onde acontece de fato o enterro. O professor, como nós mostramos, foi assassinado ontem por um policial militar reformado de 81 anos, ele que foi preso em flagrante, suspeito exatamente de matar o professor de matemática Luecir Brito. Durante o depoimento, João, o principal suspeito ficou em silêncio, né, quando perguntado justamente sobre a relação com a vítima, qual seria justamente a motivação. Ele não disse nenhuma palavra, apresentou ali um comportamento frio, um pouco aéreo. O advogado de defesa do suspeito disse ontem, em entrevista inclusive aqui na TV Correio, que defende a tese de que o suspeito tem alguns problemas mentais, inclusive comprovando através de laudo, mas não nos informou qual seria justamente esse problema psiquiátrico, qual seria essa síndrome, enfim. Disse também que ele faz uso de medicamentos controlados, mas não informou qual seria justamente a ligação entre esses dois pontos, entre esse policial reformado da Polícia Militar de 81 anos e também o professor de matemática Luecir Brito. Fato é que o professor foi assassinado ontem com cerca de 5 tiros enquanto deixava a filha na escola. A escola essa onde ele lecionava e também onde a filha de 13 anos estudava. Um fato que tornou essa história, que torna, na verdade, essa história ainda mais dramática e revoltante, João, é que a criança de 13 anos, ela viu toda a cena, viu ali o pai sofrendo esses 5 tiros e caiu com a cabeça no colo da filha de 13 anos. Essa família que já vivia uma dor irreparável, visto que a mãe dessa criança de 13 anos tinha morrido exatamente no parto. Então o professor Luecir Brito, ele ainda estava nesse luto. Os familiares, os irmãos dele disseram em entrevista que ele não saía de casa, não ia para festas, não ia para nenhum tipo de confraternização, justamente porque ainda vivia esse luto da perda da sua esposa, mãe da sua filha de 13 anos. E ontem, essa criança que também vivia essa dor, que vive, na verdade, essa dor, ficou aí órfão de pai também. A gente fala também sobre a investigação. De acordo com o delegado policial reformado, principal suspeito, disse que toma esses medicamentos. Ontem ele foi conduzido, foi preso em flagrante, conduzido para a cidade da Polícia Civil. Inclusive nós acompanhamos esse momento. Era para ele ter sido ouvido, mas como eu disse, ele ficou durante todo o depoimento em silêncio.
não deu maiores informações sobre a motivação, sobre o que teria... não existe, na verdade, uma motivação. A gente usa esse termo que é o termo utilizado pela polícia, mas ele não trouxe nenhuma informação, passou realmente o depoimento inteiro calado. Além do policial reformado, suspeito de 81 anos, o filho dele, que é um policial civil, também foi ouvido. Além do policial, né, que é apontado como suspeito, o filho dele, um policial civil, lotado aqui em João Pessoa, também prestou esclarecimentos ao longo da manhã de ontem. Agora, como eu expliquei, o velório começou ontem à noite, por volta das 8 da noite. A previsão é que retorne a partir das 6h30 da manhã de hoje. E ontem à noite, o repórter Lucas Macieira acompanhou o início desse velório e conversou com alguns colegas de trabalho, alguns vizinhos do Lueci, que é muito querido na região, nasceu e foi criado, trabalhava também aqui no bairro do José Américo, então um bairro inteiro consternado e sofrendo com a dor tão precoce e revoltante do professor. Vamos acompanhar. Amigos, familiares e alunos que tiveram a vida transformada pelo professor prestaram suas últimas homenagens. Ele foi uma das inspirações para muita gente para começar a estudar, porque de fato ele não era só um professor, ele era um pai ali dentro para muita gente. Ele foi uma pessoa maravilhosa, ele era uma pessoa muito boa, de coração muito bom e ninguém tem o que falar dele dentro da escola. Cuidado que também era passado dia após dia aos colegas de trabalho. Era um anjo para nós, um amigo, um protetor, né? Ele gostava muito de dar conselhos para nós, sempre correr atrás de um melhor, estudar, né? E os alunados também, sempre ali. Um herói, um apoio, quando precisava dele, ele estava ali para qualquer tipo de ajuda, porque além da profissão dele, ele era humano, totalmente isso. A gente vai sentir muita falta dele, vamos sentir muita saudade, porque ele trazia uma alegria imensa para todos nós. E isso vai ficar fazendo falta em nós, na nossa equipe, na nossa escola, no nosso dia a dia. Ele era muito especial, ele era alegria em pessoa. Lueci era pai de 2 filhas. A mais nova, de apenas 13 anos, viu tudo acontecer. Era por volta das 7 horas da manhã da terça-feira, quando o professor foi deixar a filha na escola, onde também dava aulas. Ele estava sendo seguido por este homem, Antônio Francisco Sales, de 81 anos, que atirou várias vezes contra a vítima. Lueci para mim era como filho, porque é uma pessoa excelente. Uma partida inesperada, inexplicável, porque não existe explicação. A gente procura entender, mas não tem como entender, porque ele não tinha inimigo, ele não tinha nada. E estava indo trabalhar com a filha, né? E terminou acontecendo isso. E ela, não sei como, não foi ferida também, porque estava nos pés dele, ela caiu nos pés dela. E ela ficou muito agitada, coitada. E está aí, tem um acompanhamento com psicólogo, com tudo isso, né? Ela não quer falar assim, né? Só que agora ela não quer sair de perto lá do caixão, tá lá. E é horrível, porque uma neta, uma filha, né? Porque sem mãe, quem criava era eu, juntamente com ele, né? Nos momentos que precisava, e é horrível. A audiência de custódia do suspeito acontece às 2 da tarde de hoje. O corpo de Leuci será sepultado às 10 da manhã. Inclusive, o caso é tratado como uma execução, a motivação, como eu disse, ainda está sendo investigada. Ontem, representantes da Corregedoria da Polícia Militar estiveram na central, na cidade da Polícia Civil, por se tratar de um policial reformado da Polícia Militar. Inclusive, a Corregedoria informou que abrirá um processo de investigação paralelo ao da Polícia Civil. Então, daqui a pouquinho, João, eu posso voltar com mais informações quando de fato o velório começar. Eu volto contigo. E para falar, inclusive, Carlos Daniel, que o professor Brito pode ter sido assassinado por engano. Mas como assim? É isso. O professor Brito pode ter sido morto por engano. A gente vai falar mais sobre essa história já já. Obrigado, viu, Carlos Daniel? Coloca a imagem aqui na tela, por favor. Essa mesmo, Taubaté. Obrigado. Tá aqui, ó. O aposentado, o policial reformado, vai lá, ó, e atira. Se você notar aqui no primeiro momento, a filha do professor de 13 anos, no primeiro momento ela pensa em se jogar na frente do atirador. Se você prestar muita atenção, tá aqui, ó.
o policial reformado acelera o passo, vai atrás, ah lá, e já tira a queima-roupa na cabeça do professor Brito. E a menina, nesse primeiro momento, ela pensa em se jogar na frente. Tanto é que o policial, ele sai por trás da menina e continua atirando várias vezes. Meu Deus do céu, já já a gente fala mais sobre essa história covarde e absurda, o assassinato do professor de matemática que aconteceu na manhã de ontem. Na manhã de ontem, enquanto, Bill, o professor chegava com a filha na escola onde ele lecionava, na escola onde ele dava aula e também onde a filha estudava. Deixa eu voltar com o Carlos Daniel. Alô, Carlos Daniel, com você ao vivo. Aí ele acho que com raiva, militar, né, cheio de... Ele era um ex-militar aposentado, matou meu filho ontem, meu filho. Como é que pode? Me explique só. Como era a relação dele com a senhora, com a filha? Amado. Ele tomava conta de mim, do pai. Quando eu saí, que eu tive um sonho com ele, aí saí. Aí eu tive um sonho dos meus 4 filhos. Eu digo, ó, meu filho, você... Eu sonhei com o Lucas, o mais novo, que estava a chegar chorando. Aí eu disse, meu filho, meu marido, eu digo, vai morrer um filho meu. Aí, porque meu sonho é assim. Quando eu vinha da casa da minha irmã, estava arrumando de gente no Dominique, eu disse, pare, motorista, e mataram meu filho. Ali na frente. Aí o motorista não parou, teve dó de mim, parou na frente. Mas era ele, meu filho. Um menino bom, nunca fez mal a ninguém. Os dois passatempos dele, ela gostava de ficar jogando um jogo que ele gostava de um joguinho e ensinar. E tomar conta de mim e do pai. Qual foi o último contato da senhora com ele? Eu só disse, meu filho. Meu filho. De onde veio essa pessoa? Não tem contato? A família não conhece? Não tem contato, minha filha. Eu não sei quem. Eu sei que ele morou. Esse pessoal moraram uma vez na casa do meu outro filho, que tem uma casinha atrás, e me alugou o pessoal. Aí esse homem foi lá com raiva, não sei, porque. Eu não sei, minha filha. A senhora não tem a menor ideia do que pode ter sido? Não foi. Eu sei que meu filho não fez nada, nem conhecia ele. E eles perdido também a esposa, né, há 13 anos. Pode ter sido um engano? Será que... Eu acho que foi. Filho, que a casa era do meu outro filho, né? Com raiva. Aí, quem estava na frente ali, ele tirou meu filho. 49 anos, na flor da idade. Professor. O Dominique está em peso, numa tristeza. Sou de noite. E acho que de 10 horas vai ser aí. 10 horas o enterro. Eu acho que eu vou saber agora, que eu não tive condições. E a senhora só quer que a justiça seja feita? Eu só quero que a justiça seja feita, que ele deixou uma filha. A filha agora, quem que vai manter? Nós velhos, idosos. Né? Tirou a vida do pai que dava de um tudo, a mim dava assim. Ajudava a outra avó a prover a necessidade da menina. Ele era casado? Não quis casar mais, não. Depois que ficou viúvo, ficou tomando conta de mim, da menina e do pai. Ele era viúvo? Ele era viúvo. E como era o dia a dia com a senhora? Ele passava para visitar a senhora todo dia? Como era? Comigo, na minha casa. Desde que ele se separou, desde que ele ficou viúvo, que ele morava mais a gente. Eu conheço meu filho. Ele, mãe, faça comigo. Mesmo assim, não era desse mundo não, meu filho. Não era Agora o coração fica desastrado. Tristeza. Pode dizer aí que ele matou um inocente. Não tinha uma mágoa, meu filho. Pode dizer que ele está dizendo é a mãe dele. Não é a mãe por dizer que a mãe está escondendo coisa dele. Não. Todo mundo pela uma boca só. Lueci José de Brito Silva era íntegro. O nome da senhora? Maria do Carmo. Dona Maria, obrigado. Tá aí, João, nós acompanhamos um depoimento forte, de muita dor, da dona Maria, mãe do Luecir Brito, né? Um professor de matemática assassinado, ela que chega nesse exato momento, agora 6 horas e 16 minutos, ainda extremamente abalada, obviamente, com toda essa situação.
e a gente percebe na voz dela revolta, né, por ter perdido um filho dessa forma absurda, dessa forma precoce, um homem trabalhador, pai de uma menina de 13 anos. Ela nos contou também que ele morava com ela, né? Além de criar a filha de 13 anos, morava com a idosa e tinha aí essa relação muito próxima. Ontem ela também disse, João, que sonhou com a morte de um dos 4 filhos. São 4 filhos e ela sonhou com a morte de um e pressentiu, minutos antes, alguns instantes antes, quando o fato aconteceu. Ela disse que sentiu, teve esse pressentimento, esse sentimento, na verdade, de que um dos filhos estava sendo assassinado. Um sentimento que, infelizmente, se concretizou, né, com a morte aí do filho de 49 anos. Essa imagem, de fato, é muito dolorosa, né, João? Da gente narrar, da gente acompanhar uma idosa que criou 4 filhos com muito esforço, uma família onde todos são formados. Agora ela chega aí justamente muito abalada para participar do velório e posteriormente também do sepultamento de um filho de 49 anos que parte de maneira revoltante e muito precoce. Eu volto contigo, João. É o coração de mãe, né? Coração de mãe é um depoimento muito forte, falando dessa partida precoce do filho, apenas 49 anos. Né? Acabou quebrando o sentido natural da vida, né? Do filho enterrar os pais. E agora a mãe ali, ó, enterrando um dos filhos, ela teve esse pressentimento de que um deles, ela tinha, infelizmente, 4 filhos. Ela teve esse sonho, esse pressentimento de que um dos filhos seria assassinado, morreria, e foi o que aconteceu. E a pergunta que ela faz, e agora? Quem é que vai cuidar dessa menina de 13 anos? E ela recebe agora um abraço, né? Eu acredito, de algum amigo ou parente da família. E ela faz a pergunta, viu, Anderson? Quem é que vai cuidar agora da filha de 13 anos? Porque ela disse agora, porque ele cuidava também dos pais. Ele cuidava dos pais, os 2 idosos. E ela pergunta, quem é que vai cuidar agora da filha de 13 anos e dos pais? Já que era o professor Brito que fazia isso. Meu Deus, é de cortar o coração, viu?